Amém, com certeza. Vamos orar pelo pastor João. Fique de pé para abençoar a vida dele. Ele vai liberar uma palavra de Deus poderosa sobre nós. Estenda a sua mão direita em direção ao pastor João. Deus, nós abrimos o nosso coração para este homem de Deus, para receber a sua palavra através da sua boca. Faça dele nessa noite um vaso nas tuas mãos, para transmitir para nós aqui, ó Deus, na cidade de Caldas Novas, o seu alimento, a sua palavra. Nós submetemos, ó Deus, a sua autoridade nesta hora e abrimos o nosso coração para o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Fique à vontade. Aí, 40 minutos. Beleza? Até 8h30 a gente faz a coisa. A conta? Conta. Cuidado. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estava comentando com o pastor Wendel, que igreja linda, igreja bonita, e uma igreja cheia de unção. Amém, irmãos? Senti a presença de Deus aqui nesse lugar, e estou muito feliz de ver que a igreja recebeu bem esse amigo, né? Eu mais o pastor Wendel, nós somos amigos de alguma jornada desde 2003, né? Estamos juntos, apanhamos muito juntos, né? Amém? Glória a Deus, nós tivemos muitas vitórias juntos também. Então é muito bom estar com os irmãos. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que já está no boletim, e você pode acompanhar. E o tema dessa palavra: Deus usa os fracos e os improváveis. Amém? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. E quem prega para você nessa noite é um improvável de Corumbaíba. Tem alguém de Corumbaíba aqui? Aleluia, glória a Deus. Então, a minha infância eu passei na beira do rio Paranaíba. Aleluia. Tem algum pescador aqui? Tem? Amém, glória a Deus. Então eu aprendi a pescar com meu pai ali no rio Paranaíba. E depois nós fomos para Goiânia e finalmente Deus me mandou para Fortaleza. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E cadê o versículo seguinte? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai querido, Pai amado. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações. E acima de tudo, meu Deus, que o Senhor possa trazer luz, entendimento a cada um aqui presente, e que o Senhor ministre individualmente a cada um que está aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele está dizendo que Deus, ele escolheu usar aqueles que são fracos, aqueles que são improváveis. Se você olhar na palavra de Deus, você vai encontrar relatos extraordinários,
aonde Deus usou pessoas simples, pessoas comuns, assim como eu, como você que está aqui nessa noite, pessoas que não tinham nada de extraordinário, mas que foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, aonde foram realizados feitos que até então não havia acontecido. Agora, por que Deus, Ele escolhe usar pessoas improváveis? Por que Deus age dessa maneira? Por que Deus utiliza de pessoas simples e não daquelas que o mundo diz que são talvez seriam as escolhidas, os PhDs? Sabe, a resposta ela é muito simples. A resposta de Deus ela é muito conclusiva. A resposta de Deus ela é muito direta. Sabe, Deus, Ele se importa sim. Amém? Deus se importa sim com aqueles que se acham fracos e com aqueles que são fracos, porque Deus gosta de usar aqueles que são improváveis. Como eu disse para você, eu sou um improvável desses, que nasceu na roça, que aprendeu a capinar, roçar, aprendeu tudo isso, mas em um determinado momento Deus me escolheu, Deus me chamou. E eu creio que assim como eu, tem muitos aqui, amém? Tem muitas pessoas assim, dessa maneira aqui, assim como eu. Sabe, talvez você está me olhando aqui hoje e você pensa, sabe, talvez foi ele, né? Foi chamado para ir lá para o Nordeste. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua mão. Você não sabe o que Deus pode fazer quando você se coloca nas mãos dEle. Quando você se permite Ele te conduzir. A partir do momento em que você começa a olhar para Ele. Amém? Então Deus, Ele quer nos levantar. Deus quer nos usar. Sabe, todo mundo, na verdade, se você for olhar a sua vida, avaliar você vai perceber que nós temos fraquezas. Não tem ninguém que não tenha fraqueza. Não tem ninguém que não tenha debilidade. Em alguma área da sua vida você tem isso. Paulo deixa bem claro isso, que todo homem está sujeito a quedas por causa das suas debilidades. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz o seguinte: aquele, pois, que pensa, ele não está falando que está, não, pensa estar de pé, veja que não caia. Então aquele que acha que está de pé, tem que segurar. Tem outra versão que fala: nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil, mantenha a confiança em Deus. Confia em Deus. A partir do momento em que você confia em você, a sua queda ela é eminente. E tem outra versão ainda que fala: nunca pense que você é forte o suficiente, pois isso pode te fazer cair. Eu não sei, você que está aqui hoje, se em algum momento você caiu. Você liderava uma célula e de repente as coisas desandou e você simplesmente perdeu aquela célula. Ou não sei, algum outro projeto. Mas eu quero dizer para você, Deus quer te levantar. Amém? Mas primeira coisa, você precisa saber como que Deus trabalha, como que Deus levanta aquele que é fraco. Então Paulo, atrás desse ensinamento de Paulo, nós vemos que temos debilidade em nossas vidas. Quais são essas debilidades? Debilidade física, debilidade emocional, debilidade intelectual e muitas vezes espirituais. O que seria uma debilidade física? Você sabia que o pastor Aloysio, para ele conseguir falar, pregar, ele teve que fazer exercício por longo tempo com uma caneta na boca, falando com a caneta na boca. Por quê? Porque ele falava muito rápido e ninguém entendia nada que ele falava. Ele teve que vencer essa debilidade. Hoje Deus tem usado poderosamente o pastor Aloysio, amém, irmãos? Ali com palavras de sabedoria, com estudo, com revelação, né? Um mestre na palavra e pregação também.
Mas não era assim. Talvez no início era alguém que era improvável. Então muitas vezes nós olhamos para as nossas aparências, para as nossas condições físicas. Tudo isso nós precisamos de aprender a vencer essas debilidades. Mas isso nós só vamos conseguir vencer quando nós estamos no Senhor. Amém? Então, mesmo que você tenha alguma debilidade física, isso não importa. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Amém? Talvez você olhe no espelho e fale: como que Deus vai poder fazer, né, através de mim? Não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor. E você vai fazer o que Ele vai. Você vai ver o que Ele vai poder fazer na sua vida. Então não olhe para a sua aparência física. Se você é magro, se você está gordo, se você às vezes tem uma outra coisa, que não deixe isso te impedir. Amém, irmãos? Que isso não seja restrição na sua vida. Tem muitas pessoas que têm problemas emocionais. Problemas emocionais, medo, solidão, situações às vezes que ainda não venceu. Talvez você é novo convertido, talvez você já tenha passado pelo encontro, mas coisas ainda estão aí dentro de você. E você pensa: puxa vida, como é? Quando é que eu vou poder vencer isso? Quando é que eu vou ser um líder de célula? Quando é que eu vou ser um pastor? Eu quero dizer para você: Deus quer te usar. Quem já passou pelo encontro aqui? Quem ainda não passou pelo encontro, levanta a mão. Você já pode fazer um bom encontro, pastor Wendel. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então, outro defeito que às vezes nós temos, defeito intelectual. Às vezes tem dificuldade para aprender. Você fala assim: puxa vida, eu leio a Bíblia, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Às vezes você começou a ler a Bíblia, mas você lê a Bíblia lentamente e fala: quando é que eu vou terminar? Eu quero dizer, se você se colocar nas mãos do Senhor, Ele vai te habilitar. Sabe, eu tenho um testemunho na minha família. A minha avó, lá de Araguari. Tem alguém de Araguari? Então, a minha avó foi a primeira pessoa que se converteu na família. A minha avó não sabia ler, mas ela aprendeu a ler na Bíblia. Ela conseguia ler a Bíblia. Por quê? Porque o Senhor habilitou ela, amante do Senhor, amava o Senhor, amava a palavra. Ela pegava a Bíblia, li lentamente, mas ela conseguia ler a Bíblia. Sabe por quê? Era um improvável, mas Deus a habilitou no momento que ela buscou o Senhor. Outra coisa, às vezes você tem problemas de ordem espiritual. Talvez você passou pelo encontro, nasceu de novo, é filho de Deus, mas você ainda não consegue ouvir o Espírito Santo. Você busca direção e parece que você não ouve, parece que é difícil ainda, mas eu quero dizer que o Senhor vai te habilitar, amém? Na medida que você vai relacionando com Ele, Ele vai acrescentando e vai falando com você, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito. Direções, né? Você que fez excursão, ali você aprende, né? Como andar pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito. Mas na medida que você vai se relacionando com Deus, na medida que você vai tendo intimidade com Ele, você vai crescendo nele. Tá certo? Então, como eu disse para você, todos nós temos debilidades. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. Quem é Paulo? Paulo foi o apóstolo que mais foi usado por Deus, um dos apóstolos que mais foi usado por Deus. Plantou igrejas, escreveu ali a maioria das cartas do Novo Testamento. Alguém que diz que tinha um espinho na carne. Por que Deus usa essas debilidades? Para que você possa saber quem você é. Porque muitas vezes nós não temos uma visão correta daquilo que nós somos. Sabe, às vezes nós temos debilidades. Todos nós temos problemas. E muitas vezes nós não queremos enxergar isso. Nós queremos negar isso, né? Queremos esconder isso. Mas eu te falo que não é a melhor maneira de você resolver isso. Não é a melhor maneira. Sabe, às vezes nós não queremos que ninguém fique sabendo. Por que nós não queremos? Porque achamos que se alguém souber da minha fraqueza, da minha debilidade,
não vai ter, né? Vou ser mal visto, não vou ser aceito diante da igreja, não vou ser aceito diante dos amigos. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem o poder para poder transformar essa debilidade em poder dEle, amém? Para que você possa ser usado com graça e com sabedoria diante dEle. Sabe, agora por que Deus vê dessa maneira? Por que Deus age dessa maneira? Porque a perspectiva do Senhor, de Deus, ela é muito diferente da nossa. Deus não vê como nós vemos. Sabe, quanto nós imaginamos Deus que quer usar somente pessoas que são os nossos pontos fortes, você vai descobrir que Deus, Ele quer usar os nossos pontos fracos, as nossas debilidades para a sua glória. Certa vez, os discípulos chegaram ali para uma pessoa que estava doente e disse: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? O Senhor Jesus disse: não, ninguém pecou. Essa enfermidade dele é para glorificar o nome do Senhor. Então essa fraqueza, essa debilidade que está na sua vida, ela não é um acidente. Deus permitiu que você fosse assim. Talvez até mesmo na timidez, um defeito físico. Deus permitiu que isso fosse dessa maneira, que nós fôssemos criados dessa maneira. Por isso não pense que você é um acidente. Deus escolheu você do jeito que você é. Amém? Deus te chamou do jeito que você é. Por isso você está aqui hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, Deus, Ele quer demonstrar o seu poder através de cada um de nós. Abra sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Eu vou ser rápido aqui, irmãos, por causa do nosso tempo. Hoje tem ceia ainda. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Olha quem é que está falando isso aqui? O apóstolo Paulo. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Nécio é novato. Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes, Paulo não orou apenas uma vez, mas ele orou 3 vezes. Ele não queria aquele espinho na carne dele. Ele não ficava em paz até Deus falar com ele. Ele orou 3 vezes, pediu ao Senhor que afastasse de mim. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Olha que palavra, irmãos, que palavra poderosa que Paulo nos dá aqui. Ele diz que quando é que ele é fraco é que ele é forte. Você pode virar para o irmão do seu lado e falar isso para ele? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então Paulo sabia que Deus só pode operar na vida de alguém quando essa pessoa reconhece as suas fraquezas, quando essa pessoa reconhece as suas debilidades. Ele diz: quando sou fraco, o Senhor me faz forte. Sabe, Deus, Ele não se impressiona quando Ele encontra alguém inteligente demais. Deus não se impressiona quando encontra alguém que é bom demais. E sabe o que se impressiona Deus? Nada.
impressiona nós. Impressiona nós. Quando nós vemos alguém pegar um instrumento e tocar poderosamente, isso para Deus não faz diferença. Deus está preocupado com o coração dele. O que é que realmente está no coração dele? Sabe, Deus, ele não fica impressionado com a força da autossuficiência. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele é atraído por pessoas que são fracas e admite isso. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, vinde a mim, você está cansado, você está oprimido, né? Você se sente fraco. Venha a mim, que eu vou te fortalecer. Mas aquele que se acha forte, muitas vezes ele não tem o coração nem para buscar o Senhor. Ele fala: eu resolvo da minha maneira, eu dou conta de resolver. Enquanto você achar que você dá conta de resolver, o Senhor vai ficar de lado esperando você. Enquanto você acha que você pode, o Senhor fala: então faz, eu vou ficar esperando por você, resolve aí. Mas no momento que você fala: Senhor, eu não dou conta, acabou tudo, já fiz de tudo, já orei o suficiente, já jejuei, já gastei dinheiro, já busquei. O Senhor, agora eu dependo do Senhor. O Senhor fala: agora eu vou resolver, agora você entrega nas minhas mãos, que eu vou te levantar, eu vou te mostrar o meu poder, eu vou te mostrar a minha glória. Amém, irmãos? Sabe por quê? Se nós não dependermos de Deus, aquilo que nós fizermos na nossa força, a glória será nossa. Será nossa. E Deus não quer isso. A glória é dele. Amém? A glória é dele. É Ele que nos chamou, Ele que morreu por nós. Para quê? Para que a glória dele pudesse se manifestar em cada um de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então nosso viver é em Cristo, Cristo vive em nós. Então nós vemos o caso de Davi, quando foi separado para ser o rei de Israel. Samuel, ele procurava alguém que fosse bonito, grande, forte, ali para poder colocar como rei. Mas Deus escolheu quem? Um menino, acho que tinha 16 anos, talvez 17, talvez franzino, ruivo ali. E Deus escolheu ele. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Sabe, Deus, ele é atraído nas pessoas, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Sabe, quando nós reconhecemos essas fraquezas, quando você diz: Deus, eu não dou conta de liderar essa célula, Senhor. O Senhor fala: agora você vai na minha força, eu vou trocar força com o Senhor. Aí a coisa começa a acontecer, quando você descansa nele. Sabe qual a única força que nós devemos ter? Nos esforçar para entrar no descanso. Amém, irmãos? Descansar no Senhor. Sabe, diante de Deus, fortes são os que reconheceram as suas fraquezas. Quem reconhece a sua fraqueza diante de Deus, esses são fortes. Sabe por quê? Porque ele trocou força com Deus. Ele falou: Senhor, eu não dou conta, resolve para mim. Senhor, eu não dou conta, meu casamento está difícil, Senhor, resolva para mim. Senhor, eu não dou conta disso. E Deus entra no seu casamento, Deus entra na sua família, Deus entra na vida dos seus filhos. Não importa do jeito que eles estejam. Agora Deus, ele vai levar você ao momento em que você tem que deixar ele tratar as suas fraquezas. Tem gente que não deixa Deus tratar as fraquezas dele, esconde. Então tem muitos crentes dentro das igrejas, nascido de novo. Eu não estou falando de ímpio não, irmãos, e nem estou falando de quem não é nascido de novo não. Para esses não adianta, eles não têm revelação. Mas já foram nascidos de novo, tem problema de caráter ainda, mente, compra, não paga, pega emprestado e não devolve. Entendeu? Então chega um momento que você tem que chegar para Deus: Deus, eu gosto de comprar e não gosto de pagar mesmo, Senhor. Seja sincero com Ele. Porque tem gente: não, eu sou um bom pagador. Mas você vai olhar a história dele, é terrível. Chega para Deus: fala: Deus, é verdade, eu compro mesmo, não gosto de pagar. Fala para Deus o seu problema. Você tem que abrir com Ele. Porque enquanto você está escondendo, mentindo, Deus não vai agir na sua vida. E você vai continuar distante do propósito de Deus.
Sabe, nós aprendemos no cursão, e falando com certeza já foram pregados aqui, que os dons atraem quem? Homens. Homens. Começa alguém a ressuscitar morto para você ver o que vai acontecer. Tanto de gente. Mas o caráter, ele atrai a Deus. O nosso caráter atrai a Deus. E quanto mais, sabe, Deus levanta homens de caráter para que nós venhamos ter grandes obras. Porque senão essa obra um dia ela vai ruir. É por isso que Deus está separando homens de caráter para levantar uma grande obra no nosso país. Amém? Se coloque nessa brecha. Eu quero falar rapidamente aqui sobre alguns improváveis que Deus escolheu para realizar seus feitos. Não vai dar para entrar detalhadamente por causa do nosso tempo. E esse primeiro improvável aqui foi Moisés. Quem era Moisés? Quem conhece a história de Moisés aqui? Você já leu a Bíblia? Nós vimos recentemente, né, a Record passando uns filmes aí da Bíblia. Exatamente, tem muita coisa ali que é introdução que eles fazem ali. E realmente às vezes não é exatamente o que está na Bíblia. Mas dá para você ter uma noção realmente de quem foi Moisés ali. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Senhor, eu sou improvável. Quem sou eu para falar com o Faraó, né? E tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe, Moisés, ele foi escolhido para ser o libertador do povo ali de Israel. Ele tinha sido escolhido por Deus. Mas naquele momento da escolha, Moisés era fraco. A sua primeira fraqueza era o seu complexo de inferioridade. Moisés fala: eu sou gago, eu não consigo nem falar direito, Senhor. Como é que eu vou falar com o rei, com o Faraó, que era a maior autoridade da época? Seria talvez hoje o Donald Trump dos Estados Unidos, ou talvez o Papa, não sei. Assim era Faraó. E Deus falou: você vai lá falar com ele. Não, Senhor, eu não vou não, eu não falo direito, eu sou gago. Moisés olhou para si, olhou para a sua fraqueza, olhou para a sua debilidade, né? Disse: quem sou eu para falar, né? E tirar os filhos de Israel. Sabe, a outra fraqueza de Moisés era o seu temperamento. Tem alguém aqui que tem um temperamento de Moisés? Temperamento de Pedro? Tem algum Pedrão aqui na igreja? Pois é, Moisés era desse jeito. Em algum momento, olha, aquilo que às vezes te deixa indignado, muitas vezes Deus vai te usar nessa área. Você tem indignação com alguma coisa? Alguma injustiça, quando você vê lá fora, você fica indignado. Mas talvez você ainda está cheio de fraqueza. Talvez você ainda seja um improvável. Deus ainda não pode te usar. Assim como fez Moisés. A primeira coisa que Moisés foi lá e matou o egípcio, por causa do seu temperamento. Não estava preparado ainda. Deus pega Moisés então e leva lá para o deserto. Aí Deus trabalha ali as debilidades de Moisés. Deus vem e vai trabalhando ali a sua braveza, a sua impaciência. E quando ele chega ali, depois de ter matado o egípcio, ele vai lá e dá uma pena nos pastores lá em Midian, porque eles não queriam deixar as mulheres pegar água. O homem era bravo. Tem algum bravo aqui? Quero te dizer, se você ainda é muito bravo, prepara que o Senhor pode te adestrar, assim como ele fez com Moisés. Mas você vai ser usado pelo Senhor, amém? Aleluia. Deus vai te usar. Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. E nós vemos ali que Deus deu uma palavra muito clara com Moisés. Ele diz: independente de qualquer coisa, Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Amém? Sabe, depois disso Deus tratou essa fraqueza com Moisés, e Moisés foi usado tremendamente. O que a Bíblia diz de Moisés?
que Moisés foi conhecido como o homem mais manso sobre a face da terra. Aleluia. Sabe, Deus, Ele acreditou em Moisés. Eu quero dizer para você, Deus acredita em você também. Amém? Eu pulei na ordem, né, do seu boletim. Eu vou falar do item 3, Davi. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então nós vemos que depois de uma sucessão de erros de Saul, que era o rei que tinha se levantado naquela época, Deus então ali destitui do trono e manda Samuel procurar Jessé. E Jessé chega na casa e vai procurar, e tem aquela aparência, né? Olha ali a aparência dos filhos de Jessé. Mas quando ele chega na casa e vai procurar ali a quem Deus tinha separado para ser o rei de Israel, só que ele tem um olhar natural. Sabe, quando Deus trata as nossas debilidades, nós passamos a ter um olhar espiritual das coisas. Assim como Jesus, quando viu os seus apóstolos ali, ele não viu apenas pescadores de peixes, mas ele via pescadores de homens. Amém? Jesus tinha uma visão espiritual. Assim como Samuel, depois que o Senhor abre os seus olhos, ele olha e vê realmente que tinha um outro ungido, que era no caso Davi. E quando ele olha ali, né, para Eliabe, ele acha que seria o futuro rei de Israel. Mas o Senhor fala: não é esse. Não é esse que eu escolhi. Não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração. Sabe, Deus então abre os seus olhos. Não atente para a sua aparência. Olhe como eu estou olhando, Samuel. Sabe, irmãos, à medida que você vai caminhando com Deus, o Senhor começa a te dar essa visão. Deus começa a te mostrar. E você erra menos. Você erra menos. E foi isso que aconteceu ali com Samuel. Ele então escolhe aquele a quem o Senhor realmente tinha separado. Tem um missionário do século passado, Hudson Taylor, disse: todos os gigantes de Deus são pessoas pequenas e fracas. Pequenas e fracas.